Olá, meu nome é Caio e hoje a gente vai falar de um assunto que é bem pertinente ao momento que a gente está vivendo e também ao dia de hoje. A gente vai falar sobre São José, o guardião da igreja. E nada mais providente do que a gente iniciar esse novo projeto que estamos fazendo aqui no YouTube, do que começar com São José. Somos do acampamento Maria Mãe da Igreja e nada melhor do que começar com São José, que é o padroeiro da igreja. Então, para iniciar, vamos fazer uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó guarda das virgens, Pai São José, a cuja fiel proteção foram confiados Jesus Cristo, a própria inocência, e Maria, Virgem das Virgens. Em nome de Jesus e de Maria, esse duplo depósito que tão caro vos foi, vos rogo e suplico que me conserveis isento de toda impureza, para que com espírito e coração puro e corpo casto, sempre sirva fielmente a Jesus e a Maria. Amém. E juntos hoje a gente vai caminhar um pouquinho pela vida, pela história de São José. Esse que foi o maior dos patriarcas, esse que foi o pai de Jesus e que muitas vezes passa tão despercebido pela igreja e pela nossa devoção. E devemos ter de uma maneira muito especial com São José. Por mais que a gente às vezes não entenda a grandeza deste santo, nesses tempos em que vivemos, onde essa pandemia assola o mundo todo, nesses tempos que a igreja é bombardeada todos os dias, nada melhor do que o guardião, o protetor dela, para nos defender e para estar juntos com a gente. Então hoje a gente vai celebrar esse dia 19 de março, esse dia de São José, do patrono, do padroeiro da Santa Igreja, juntos aqui, nesse novo projeto do Acampo Maria Mãe. Então, por que eu deveria ser devoto de São José? Por que é tão importante essa devoção com esse santo? Esse santo que a gente tem tão poucos dados. Esse santo que aparece tão pouco na Bíblia e que não fala uma palavra. Só que a chave de leitura, o segredo para a gente caminhar nessa vida, descobrir a grandeza de São José, não é o que ele falou, mas no silêncio que ele fez. Não é na vida dele, mas é pela vida de Maria, da Virgem Maria, sua esposa, e de Jesus Cristo, seu filho. Então, nós temos que passar a enxergar tudo o que esses dois grandes tesouros da igreja, os maiores tesouros de Deus, Jesus Cristo, o próprio Filho, e Maria, Virgem Santíssima, fizeram e viveram para que a gente possa enxergar a sua sombra, São José, que estava ali como guardião, como protetor, a todo momento, vivendo no seu silêncio, nas suas virtudes, vivendo intensamente e se aprofundando cada vez mais no mistério de Deus. Bom, a gente poderia pensar que São José foi um acaso no plano de Deus. A gente poderia pensar que ele foi um acidente e que Deus só se deu conta de São José ali naquele momento em que o anjo apareceu para Maria e anunciou que ela estava grávida do Espírito Santo. Então Deus falou, puxa, e agora? Ela está noiva de São José, de José aqui, o que eu vou fazer com ele? Acho que eu tenho um espacinho para ele ali. Não é nada disso. A gente tem que esquecer essa ideia, porque na verdade São José foi pensado desde a eternidade. São José foi projetado, ele foi especialmente feito para essa missão, para a missão
de ser esposo da Virgem Maria. E esse é o primeiro título de São José. Temos que enxergar São José por dois grandes títulos. E o primeiro é esposo da Virgem Maria. É por onde começa a missão de São José. Na igreja antiga, tinha-se a ideia de pensar em São José como um velhinho de seus 80 anos, que se casou, que era viúvo e se casou com a Virgem Maria, e que não teve tanto assim ação, que era só uma fachada para que a Virgem pudesse explicar o nascimento de Jesus. Mas na realidade, São José não era nada disso. São José, para ser um verdadeiro guardião, ele deveria ser forte, estar na sua idade mais viril, porque Nossa Senhora, quando recebeu o anúncio do anjo, ela tinha por volta de seus 14 a 16 anos, alguma coisa assim. Ela era muito jovem e carregava em seu ventre o maior tesouro da humanidade, aquele que viria a redimir o mundo de todo pecado. Ora, como uma moça, uma menina dessa idade, com uma missão tão grande assim, poderia sobreviver com um senhorzinho de idade que não poderia defendê-la? Como um senhor de idade poderia viajar para o Egito às pressas? Como poderia ensinar, fazer crescer, ser o exemplo de Jesus, do menino Jesus? Então, temos que pensar que quando Deus, lá no início, na eternidade, fez o plano de salvação do mundo, a gente deve ter noção de que Deus não vai pensando passo a passo, Ele concebe tudo de uma vez. Então, quando Ele fez o mundo, Ele já sabia tudo, porque Deus não tem tempo, o tempo dele é completamente diferente do nosso. Ele sabe o que foi, o que é e o que vai ser. Então, naquele momento em que Deus concebeu tudo, viu o pecado original, o estrago que aquilo fez, Ele viu que enviaria, que precisaria salvar o mundo e que era por meio do seu Filho, que esse seria o grande segredo e que esse seria a grande salvação e que seu Filho viria através de uma virgem imaculada, a maior obra da criação. Ele também pensou num guardião, em um homem virtuoso, capaz realmente de cuidar daqueles dois tesouros. Então São José, ele foi concebido para isso. E no momento em que a Virgem recebe, ela guarda em seu coração, então começa a história de São José na Bíblia. Porque é dito que não se sabe como foi contado, se foi contado a São José, se ela contou a São José que estava grávida, mas não se sabe exatamente como ele soube que ela estava grávida. Mas o que se sabe é que São José viveu, eu acredito que, uma das maiores dores que ele teve em toda a sua vida. Imagine a angústia de você conhecer profundamente aquela moça, aquela mulher, Maria, conhecer sua pureza, porque São José, ele sabia que a Virgem Maria era especial, mas não ser convidado, saber que ela carrega dentro de si um milagre de Deus e não saber nada sobre isso, não fazer parte desse plano, era essa angústia de São José, de pensar que Deus havia confiado a Maria um grande projeto, mas ele não estava ali, ele não estava no meio disso. E então São José pensa em deixar secretamente Maria. Ora, às
às vezes é estranho pensar isso. Nossa, São José, ele pareceu egoísta nesse momento, deixar a Virgem Maria grávida. Mas a gente tem que entender o contexto da época também. Se ele, conforme a lei mandava, e a gente tem que pensar que São José era um homem justo, a Bíblia diz isso. Se conforme a lei ele seguisse, ele teria que denunciar Maria, porque o filho não era dele, ele sabia disso. E se ele denunciasse Maria, ela poderia até ser apedrejada. Então o que faz São José? Ele toma a culpa para si e pensa: eu posso não fazer parte desse projeto, mas eu não vou deixar Maria sofrer as consequências. Eu sofrerei. Porque ele, deixando Maria em segredo, ele seria visto como o cruel da história. Ele deixou a esposa grávida, olha que crueldade. Abandonou o filho que nem nasceu. Então São José toma toda essa culpa, essa dor, e planeja isso. Mas Deus naquele momento, ele queria ver o quanto São José realmente o amava, o quanto ele realmente era justo. E naquele momento que ele decidiu isso, Deus se tem por satisfeito e envia o anjo. Envia o anjo, e o anjo diz a São José: não tenha medo de desposar a Virgem. E São José não tem medo. E ele vai e segue o que o anjo falou. Não resta mais dúvida em São José a grandiosidade desse homem em saber que Deus lhe confiou uma missão, uma grande missão. Talvez ele não tivesse ideia realmente do tamanho, da dimensão disso naquele momento, mas ele sabia que era algo grande. E então ele pega a Virgem e segue seus planos, segue os planos de Deus. E então acontece toda a história que já conhecemos na Bíblia. E São José e a Virgem Maria têm que ir para Belém, por conta do recenseamento, e não encontram pousada. Então a Virgem Maria dá à luz numa gruta. Depois recebem a visita dos reis magos, dos pastores. E tudo isso acontece, toda essa grandiosidade, grande milagre, porque não era uma coisa comum. A gente tem que ter noção disso, de que eles viviam e sabiam que algo muito diferente, no mínimo, estava acontecendo ali. Até que mais um sonho. E esse é um ponto muito interessante de São José. Deus fala muito com ele nos sonhos, através dos sonhos. Aliás, é a maneira que Deus quis utilizar para falar com São José, através dos sonhos. Poderia ser acordado, poderia ser através de outras pessoas, mas foi através de anjos no sonho. Então São José e a Virgem Maria vão para o Egito correndo, com medo. Mas tudo isso a gente vai se aprofundar mais em um outro momento. O importante hoje é a gente entender quem é São José. Quem é esse homem? Por que ele é tão importante? Como devemos conhecer, aonde devemos procurar São José? Esse é o importante e é o que eu gostaria de trabalhar, de refletir com você hoje. Toda a história, tudo isso a gente já conhece, a gente já vive na nossa fé e a gente pode se aprofundar mais em outro momento. Mas pensar no quão grande foi São José, no quão grande ele é hoje, isso a gente não faz diariamente. E muitas pessoas não têm nem noção sobre quem é
ou o que faz, e qual é o papel de ser o guardião da igreja, de ser o protetor, o patrono, o padroeiro. São José foi proclamado padroeiro da igreja e hoje é padroeiro da igreja, e nós temos a graça de viver o ano de São José em comemoração aos 150 anos em que o bem-aventurado Papa Pio IX proclamou São José como patrono da igreja. Nós temos essa graça de viver esse ano de São José, especialmente refletir sobre São José, para pensar que ele é o patrono, o guardião da igreja, porque ele o é desde o princípio da igreja nascente lá com a Virgem Maria e Jesus Cristo. Se a gente pensar o que é a igreja é o corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Então, quem é São José? São José é o homem que guardou, que protegeu, que cuidou daquela igreja nascente, da mãe de seu filho, daquela igreja que começava ali tão frágil, em uma moça jovem, em uma criança, um nenê de colo, que foi crescendo, que precisava se desenvolver. Ora, Jesus não nasceu já sabendo falar, andar, não. Jesus foi homem como nós e teve todo o processo, crescia em graça, em estatura, em santidade. Jesus ia crescendo, e quem ensinava isso a ele? Ora, a Virgem Maria e São José. Então São José, o papel dele, durante todo o período da igreja, foi de guardião, porque desde o princípio ele é guardião. Então hoje nós celebramos o dia deste padroeiro, deste patrono, deste patriarca, São José, que a gente recebeu há 150 anos, mais formalmente, essa grande graça, mas ele já era. Só que até 150 anos atrás, São José, ele não tinha, assim, tanta visibilidade. É claro que os grandes santos da igreja já notavam São José, já tinham uma devoção muito especial a ele. E é muito legal pensar que Santa Teresa mesmo, ela falava que não há nada que você precise, que você peça a São José, que ele não te ajude. Se for para o seu bem, para a sua santidade. E ela era muito devota de São José. Então, os grandes santos já tinham esse carinho, essa devoção grande a São José. Só que a igreja, ela precisava estar mais madura. Ela precisava estar mais firme na fé. Nós precisávamos entender mais quem é Jesus, quem é a Virgem Maria, e estarmos firmes em todo esse processo que vivemos em 2000 anos de igreja, para que há 150 anos, em um momento crítico, em que a igreja também era atacada, em que o Papa era expulso de seu lar, em que era tomado muito do que era da igreja, em que o mundo queria uma revolução, uma secularização. Naquele momento, o bem-aventurado Papa Pio IX percebe que precisa recorrer a uma artilharia pesada para poder vencer aquela guerra. E não somente uma guerra contra o mundo, mas uma guerra espiritual. E naquele momento ele percebe que a igreja estava de fato madura para a gente começar a cultivar esta fé a São José. E 150 anos depois, nós podemos dizer que é chegado a hora
de estarmos maduros também no conhecimento de São José, para dizer e afirmar e pedir a Ele que venha nesse momento de aflição também, de aflição do mundo e de aflição da igreja, que Ele venha nos socorrer, que Ele venha em nosso auxílio, para nos fazer mais fortes, para nos dar todas as virtudes que Ele já tem, para que assim possamos caminhar e buscar novamente a santidade que foi perdida e esquecida, a santidade que hoje é apenas uma ideia ultrapassada de pessoas extremistas, mas que na verdade é o grande projeto de Deus. Jesus não veio ao mundo, morreu numa cruz só para nos salvar, mas para nos salvar e para nos devolver a chance da santificação. Porque ser salvo e ser santo são duas coisas completamente diferentes. Como ser salvo? Siga os mandamentos. Cumpra os preceitos. Como Jesus disse ao jovem bom e rico: como faço, Senhor, para ganhar o céu? Ora, cumpra os mandamentos, cumpra os preceitos. E o jovem disse: isso eu já faço. Então, Jesus disse: larga tudo que tem, vende tudo que tem, dê aos pobres e me siga. Mas o que é isso? O que é isso de deixar de vender tudo que tem, dar aos pobres e seguir Jesus? Isso é santidade. Santidade é algo a mais, é um esforço a mais que nós temos que fazer, que buscar. Através da oração, através do nosso abandono à vontade de Deus. E esse vender tudo não é para virarmos mendigos, mas é o deixar de ser apegados, é o desapego às coisas materiais. É se tenho, louvar a Deus, e se não tenho, louvar a Deus também, porque tudo é vontade dele. Então, nesse contexto que nos encontramos hoje, onde ninguém mais quer doar-se ao outro, ninguém mais quer ser santo. É nesse contexto em que pedimos o auxílio para São José. E imagine você no lugar de Deus. Você tem os seus dois maiores tesouros. Faça esse exercício, pense nas duas coisas mais valiosas que você tem hoje. Seja elas pessoas ou bens materiais, aquilo que é de mais importante para você. Agora pense que você vai ter que fazer uma viagem, sair, não sei, alguma coisa assim. E você precisa deixar esse grande tesouro com alguém. Quem você escolheria? Não seria a pessoa mais virtuosa que você conhece, o melhor guardião possível? Uma pessoa que fosse forte, valente para defender aquilo? Uma pessoa que fosse fiel, que não fosse tomar aquilo de você? Que fosse fiel a ponto de enfrentar todas as dificuldades necessárias para levar o seu plano, para guardar o seu tesouro até o final, até as últimas consequências? Uma pessoa que executaria suas ordens a qualquer momento e estaria de prontidão, até se for preciso levantar no meio da noite e sair correndo para outro lugar, levando esse tesouro. Você não faria isso? Pois é, Deus fez. Ele confiou os seus maiores tesouros para a pessoa mais capaz. Ele pensou e fez a pessoa mais capaz para aquela tarefa. São José e suas virtudes, sua obediência, sua força, sua prontidão, seu silêncio, sua castidade,
verdade, sua justiça, seu trabalho, sua caridade. Tudo isso era muito mais aflorado em São José do que é em mim e você, porque a tarefa dele era muito maior. E ele é muito maior que qualquer um de nós. E São José é muito maior que qualquer santo, porque o grau de santidade se mede com a intimidade que se tem com Jesus. Imagine viver 30 anos da sua vida em uma comunhão tão próxima, de todos os dias estar ali, de ser chamado de Pai, pelo Pai que criou o universo. São José não é apenas um pai adotivo de Jesus. E é claro que aqui o que eu quero dizer, e não tiro o mérito de qualquer pai adotivo do mundo, porque é realmente pai. Mas São José era mais que um pai adotivo. São José era um pai adotado, porque Jesus foi o único que pôde escolher quem era seu pai, quem seria seu pai. São José é o pai adotado de Jesus, mais que isso, é o pai virginal de Jesus, porque naquele casamento casto, naquele casamento entre Maria e José, em que se exalava santidade, pureza, castidade, a união de São José e Maria foi algo tão profundo. Suas almas se fundiram tanto com Deus, que São José era sim pai de Jesus, não pela carne, mas pelo Espírito, pela alma. Jesus chamava São José de pai. Jesus tinha São José por pai, porque São José era pai de Jesus. São José era a imagem do verdadeiro pai de Jesus, o Pai que estás no céu. São José fez o papel de pai, ensinou Jesus. Imagine que imagem maravilhosa. São José na oficina, ensinando Jesus a martelar os seus pregos. Jesus brincando com ele, brincando no cantinho ali com os pedaços de madeira enquanto São José trabalhava. Imagine as conversas entre São José e Jesus. E aí está o segundo maior título de São José, pai do Filho de Deus, esposo de Maria, esposo da Virgem Maria e pai do Filho de Deus. É por isso que devemos reconhecer São José. É por isso que devemos tê-lo como nosso pai espiritual, aquele que nos faz aprofundar no silêncio do nosso íntimo, nos faz nos conhecermos melhor, mestre da vida espiritual. Imagine São José levando Jesus para dormir. Imagine São José conversando, contando histórias, as histórias do povo de Deus, do povo escolhido. São José ensinando a Jesus toda a doutrina da fé, todo o judaísmo. Pois é. E hoje podemos dizer que São José é também o nosso pai. É nosso pai na fé, nosso patriarca, nosso patrono, nosso padroeiro. Pois é isso que um padroeiro é, um pai, um guardião. Que São José venha como sinal de esperança nesses tempos de calamidade, trazendo em seus braços o menino Jesus para abençoar o mundo. E assim, todos caminharmos novamente rumo à santidade. E que possamos pedir
Deus mande São José em nossa vida, em nossas decisões, em nossos sonhos, para que possamos ter São José como modelo de pai, de família, a Sagrada Família. Essa instituição que foi tão atacada, mas que triunfará. Triunfará, porque Jesus já triunfou. A missão de São José era guardar o Salvador do mundo até que ele estivesse pronto para morrer numa cruz. Por mim, por você. Podemos dizer então que a missão de São José é por você, é por mim também. Ele teve um grande papel. E por isso, São José, valei-nos. Obrigado por estar com a gente aqui hoje e dividir um pouquinho dessa reflexão sobre São José, esse grande pai tão especial, tão grande. E na dúvida, recorra a São José. Recorra a São José, que ele ajudará. Porque Jesus, aqui na terra, se ele escutava São José, se ele obedecia a São José, por que não no céu? Ele não escutará, não obedecerá também aquele que foi pai aqui na terra, sendo pai lá no céu. Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.